Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de História de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e RecPay. Convidada hoje a nossa amiga Cris Petri, né, nossa grande figura de Gramado, todo mundo conhece, nos nossos eventos, né, cerimônias, além de organizar eventos também, né, participa no dia a dia da nossa sociedade. E dando sequência, semana passada foi a Roberta, também organizadora de eventos, né? Então é importante porque Gramado tem, né, nos seus eventos um dos grandes atrativos. O Convention Bureau, por 2 anos seguidos, é o convention que mais captou eventos no Brasil. Passou, inclusive, São Paulo. Né? No ano de 2023, foi considerado em torno de 400 eventos em Gramado. Né? Então, é uma atividade super importante. Pouca gente sabe, né? Porque atrás dos eventos, inaugurações, casamentos, quase sempre tem ou sempre tem alguém organizando, né, Cris? Então é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo no nosso programa e com certeza vai ter muita coisa legal para falar para a turma aí. Boa noite, Luia. Boa noite a todos os ouvintes e o público das Histórias de Gramado por ti. É um prazer estar aqui nessa noite. Sim, a minha amiga Roberta veio semana passada, um programa bárbaro também. E eu estou aqui, sim, para contribuir um pouquinho, então, contar um pouquinho desses anos todos, né? Cara, bem legal. Sabe, Cris, que a família Petri é uma família que não tem muitos habitantes, muitos moradores de Gramado. Então, qual é a origem dos teus pais? Como é que chegaram em Gramado, Cris? A minha família, do meu pai é Petri e os Altreiter, né? Os Altreiter que tem parentesco na Várzea Grande, com os sim. Altreiter. Que é do Felipe, o Cícero. Sim, os meninos, o João Pedro Tio, enfim, tem esse parentesco. O Ronsone, enfim, pelos Altreiter, que é do lado do meu pai. Que era Armando, falecido, né? Armando Petri. E a minha mãe é Ponat, né? É Célia Ponat Petri. Os dois moravam em 9 colônias, que é entre linha Brasil e linha Imperial. Sim. Fica aquela entradinha. Tem ligação pelo interior com a Marconda. Com a Marconda. Isso aí. E eles vieram para cá muito jovens, 21 anos. Meu pai era caminhoneiro e a mãe trabalhava na casa da dona Flávia Bertolucci. Sim. E nossa eterna diretora do colégio. Do colégio. Santos Dumont. Isso. Ela viu os meninos crescerem, né? Eu não estava ainda nascida. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 6 anos, no Rio de Janeiro, em Barra Mansa, faleceu. Ele trabalhava na antiga transportadora. Como é que era o nome dele? Armando Petri. Eles chamavam ele de Dutra. O Dutra Petri, o Dutra. Em função do bigodinho dele, de estar sempre na ligação São Paulo, na Via Dutra, né? Por isso, que legal. Ele sempre ia muito, né? E naquela época tu saía muito cedo de casa e voltava só um mês, né? Não tinham as vias como são hoje, né? Demorava muito para voltar. E foi em novembro, né? Que nós perdemos ele. E daí ficou eu, a mãe e a minha avó materna. E daí sim, a mãe começou naquela época no extinto também Café Cacique. Certo. Que era da minha madrinha Jurema e do Dindo Vasco,
com o Vasco Zanata, o Vasco, Jurema Zanata. Isso. E eles tinham um sócio, que agora não vou me lembrar o nome, mas... o Lauri e a Zila Casagrande, que são parentes, né? A Zila e o Zila, aliás, no carnaval estava ali na rua coberta, firme. Firme aliás, e forte, né? De tudo. Ela, firme e forte. Sim, firme e E forte. eles eram sócios, venderam, então, na época, não me lembro para quem, e depois venderam para o seu Otávio Rossi. E daí que a minha mãe entrou, conheceu a dona Anitta, e as duas faziam as coisas, os doces e Sim, a tortas. dona Célia, tua mãe, é conhecida, a doceira mais tradicional aí, né, na cidade, querida, né? sim. Isso, se conseguisse anotar tudo que é torta, tudo que é doce que fez aí... Não, meu esses Deus dias... 55 anos de casamento do Ginês e da... Dora. Não, da Ginês do e do Arno Arno Dalry, Tá. 55. Então, vamos por aí já, né? Que foi o bolo. E foi de pai para filho. Era avô, pai, filho. Ela fazia o casamento do filho e continuava, né? As gerações, né? E quando eles vieram para cá, Cris, eles foram morar onde? Eles foram morar naquela rua ali do Ita Brasil. Não é Ita Augusto Brasil, Bordim? Augusto Bordim. Augusto Bordim. Do lado ali... Hoje vocês moram na Rua das Fontes. Não, moramos depois na Rua das Fontes. Hoje a gente mora lá na Moura. Eu ainda estou na Rua das Fontes. Tu ainda está na Rua das Fontes, sim. A gente morou... Me lembro que eu ia lá buscar a torta para a mãe. Do lado na frente da casa da tia Anitta Mosquen, a falecida também, Anitta Mosquen. Todas elas do grupo de bolão da tua mãe. Certo. Então eles vieram e foram morar ali na Augusto Bordim. Eles foram... Não, ali não foi o primeiro endereço. O primeiro endereço foi ali na rua que é a Rua do Parmegiani, que é a rua... Ali é a Rua das Fontes. Bem na esquina, não onde nós tínhamos a casa. Mas na mesma região, vamos dizer na assim. Região. Não foi e daí mudando. nós morávamos ali, então, bem na frente dos Mosquen, na parte de baixo, da dona Mercedes Mosquen, e do lado da casa do seu Brombate. E nós ficamos ali até os 6 anos. Foi o ano que o pai faleceu. Ele comprou a casa do lado de cima, né? Na Rua das Fontes. E nós ficamos ali. Ali nós ficamos dos meus 6 anos até os meus 40. Eu lembro muito da Rua das Fontes. Né? Sabe que na Rua Augusto Bordim morava muito tempo, morou meu tio Antoninho, tia Flávia. Que a tia também gostava de fazer doce também. Gostava. Né? Depois ela veio morar aqui atrás do Correio, aqui na Augusto Zatti hoje, era 24 de fevereiro na época. Tá? E o que tu lembra, assim, da tua infância? Eu brincava de As Panteras. Nossa, na Minuano, com as gurias. Na Minuano? Na Minuano, porque não tinha Minuano como tem aquele clube hoje, né? Eu acho que tu te recordas. Não tinha aquela estrutura. Era só uma casa velha e tinha uns restos, ou um começo de obra. E daí a gente brincava de As Panteras ali no meio dos escombros. Que loucura. E tu lembra que o nome das tuas amigas da época? Lembro, claro. A Mônica Mosquen, a Tânia Mosquen. Elas são... A Tânia não tem a minha idade, ela é um pouquinho mais velha. Mas a gente brincava, né? Sim. Eu sempre fui muito metida, né, Luia? O que eu não tinha de altura, não tinha de magreza, eu tinha de mitideza, né? Então eu brincava com todo mundo, né? Eu queria brincar, eu queria interagir, não importasse com quem. E daí depois a família da dona Irma Mosquen veio lá da Serra Grande, do seu Olivir Mosquen. Pois eu ia te perguntar, porque a dona Mercedes é a mãe do Roque e da Dulce. Sim, mas casado com o seu Leopoldo. Isso. Tá, e o seu Olivir morava, quando eles vieram para cá, embaixo da casa do Caipira. Eles tinham a casa da tia Anitta e do lado tinha a casa do Caipira. Eles moravam ali no segundo andar da casa do Caipira. Sim, ali daí eu fiquei muito amiga da Marineide, da Marta, da Marina e da Marlene. Eram as gurias, as 3 últimas, eram um pouco mais velhas que eu, e a Marineide era da mesma idade. A Marina é a mãe do Ramiro. Isso.
Então a gente fez uma amizade que se estende até hoje. Sim. Tanto que eu sou madrinha da filha da Marta. Que legal. Mas, e elas moraram ali por muitos anos. E aí as Panteras tomaram conta sim, ali, então. sim, do bairro, sim, as E Panteras. tu começou a estudar onde? Eu estudava na escola, eu estudei na escola Colégio São Pedro, onde é o Senec hoje. Tá. E depois eu passei para o estadual. O estadual Santos Dumont. Sim, tá? Santos Já veio Dumont. direto aqui, então. Uhum. Porque ali já tinha o Ramos Pacheco, que teria perto hoje, né? Mas é o estadual lá e tinha o Santos Mas Dumont. como eu te Mas, falei, na eu era verdade, tu tava no metida, meio né? Não, mas estava no meio do caminho. É, Se tu for olhar uma ou a outra. distância... Mas é tá o que eu no mesmo. queria onde Sei. era colégio grande, Se tu onde queria as ficar no minhas centro, amigas... preconceito, isso aí é perigoso. Não, né? é preconceito isso. Tá. E tu lembra, assim, dos primeiros colegas e professores? O que tu lembra? Me lembro. Porque, pelo menos na minha geração, que é mais velha que a tua, a gente praticamente... O pessoal do centro estudou todo mundo em Santos Dumont, Todo mundo. E tinha um grupo que estudava no Santa Terezinha, que é o São Pedro. Né, que é onde é que é o Cenecista Que virou hoje. Senec hoje. É, isso aí, né? Então a gente conhecia mais o pessoal que dava aula no Santos Dumont. Então, assim, tu leva professores, algum professor que A tinha Bárbara Vieira, eu me lembro dela, professora de Química. Mas não é a família daqui, né? Não. Daí eu Aham. tinha o Gustavo Marcadente, Sim. né? Que era daqui, Ah. Física. Nos deixou Sim, muito cedo. muito cedo, Muito né? cedo. Daí depois nós tinha, sim, claro que tinha a professora que é daqui de Gramado, que me deu aula de educação artística. Como é que é o nome dela? Eu me lembro da Sei. cena, não lembro do Sei. nome. Não, Mas mas teve muitas professoras que eram daqui Que e que marcaram. me marcaram. E daí ainda tinham as irmãs no colégio Sim. que às vezes ajudavam. Elas moravam ali ainda? Elas moravam e elas ajudavam, às vezes, elas iam no Santos Dumont, lá na quinta série, sexta, porque no Senec era da primeira à quarta série, não era até quinta, Certo. na época. Aham. E daí elas iam ajudar, né? Elas ajudavam Claro. às vezes. Mas elas eram terríveis, 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 terríveis. Né, mas elas foram importantes aqui em Gramado, Foram. né? Tanto que o hospital, colégio, isso aí, Foram elas estiveram muito sempre importantes. presentes, né? Foram. Mas elas tinham aquela disciplina, né? Porque ali tu não, Rígida. quando tu começou a estudar ali, ainda tinha pessoal interno, não? Não, Não. não. É porque ali também foi um colégio interno, que tinha nós chamávamos de elas de juvenistas, que ficavam internas ali. Era uma pessoa que vinha de diversos lugares e ficavam morando ali. E na parte de cima, no último Não. piso. A gente não podia subir. Era proibido, mas a gente subia. Mas a gente não podia Sei, subir. não Era podia tudo mais muito subir. proibido. Isso é... Dizem que o que é proibido é mais gostoso, Muito né? Então melhor. é divertido, né? Eu tinha uma professora que era daqui, sim, a Rosaura Dinibir. A Rosaura, tá. Ela era daqui. A Dinibir. Dinibir. Tá. Aham, Ela era daqui. Tinham muitas professoras que eram daqui mesmo, da cidade, e conseguiram, né? Mesmo o colégio sendo do estado, fizeram concurso e Claro. conseguiram dar aula aqui. E Cristo, mesmo morando perto, né? 2, 3, 4 colégio, aquele tempo tu vinha, não tinha asfalto, Não, eu vinha de Kombi. vinha de Kombi, Claro. 2 quadras de Kombi. Sempre fui vadia. Meu Preguiçosa. Deus, Mas calma que eu não te disse com que Kombi que eu vinha. Eu vinha de Kombi porque a mãe trabalhava com o mineiro na padaria, tinha Certo. a padaria. Então os dois eram sócios, a mãe tinha que estar na padaria. Como que eu vou mandar essa guria para a escola? Tá bom. O pai da Verlaine Brown, que eu não recordo o nome agora, mas enfim, ele fazia o transporte, coitadinhos, dos alunos da PAI. E daí nós íamos de carona, eu e a Verlaine. Só que um dia, eu não sei por cargas d'água, eu entrei atrás e uma menina me deu uma camaçada de pau. É mesmo. Claro, eu devia incomodar, Sei, né? Com imagino, certeza. imagino. Eu devia implicar, Sei. incomodar. Eu era terrível. Imagina. Eu devo ter implicado. Ela pensou, hoje tu vai ver. Aí desgraçada. resolveu vir a pé pro colégio, não? Não, daí eu continuei
vindo, ia na frente. Mas não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto ali. E aqui na frente do Cenecista, de São Pedro, o ginásio já era de alvenaria ou era aquele de madeira ainda? Não, alvenaria. O pavilhão da igreja? O pavilhão da igreja era de alvenaria. Era de alvenaria ali também. Sim, a gente tinha as aulas de educação física ali. Uhum. Tinha as arquibancadas e tinha... Mesmo que eu odiasse, né, Sim, Luia? sim. Mas era ali. Já era ali também. Já era ali. E educação física, sabe que eu sempre gostei de jogar futebol, outras coisas, mas de aula eu nunca gostei. Correr, de educação física eu não gostava. Também tinha pouca, até porque a gente se deslocava sempre à noite, né? Sim. Mas quando se falava em educação física, cansava só em ouvir. Né? Concordo contigo. Mas aqui, depois que saiu do São Pedro, foi para o Santos Dumont. Sim. Aí já era o segundo grau. Segundo grau. Só que quando eu tinha 17 anos, eu estava terminando, a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe. Daí eu estudava de noite já, né? Tá. Eu passei do diurno para o noturno. E daí eu parei de estudar, estava terminando, mas eu parei de estudar, porque daí de noite ficava ruim e para ficar com a mãe também, né? Daí, no outro ano, eu reprovei, né? Com o Gustavo. Que ele tem todo o meu apreço, mas eu reprovei. E daí, depois eu fiz supletivo. Lá em Canela. Aí tu concluiu. Eu concluí. Eu fiz lá onde é hoje a Copec. Sim. Eu fiz lá. Lá também era cenecista. Eu acho que era. Lá era cenecista. Na época, né? Isso, mas eu fiz lá. E daí, depois que eu concluí eu fui para UX. Recém tinha entrado o curso de turismo. Faziam 3 anos, né? Não, antes disso, desculpa. Eu tentei fazer vestibular. Fui eu, a Stefânia Tomazelli, o Fábio Bordim, o Yuri, irmão da Yara Sartori, e Sofia Haas, vestibular que tu fazia em 4 dias naquela época, né? Tu ia um dia, fazia 2, 3 matérias. Ia outro dia, era uma lenda, né? Tu ia fazendo a lenda. No terceiro dia, a gente estava indo e um carro cortou nossa frente, a gente foi para o meio do mato. Tiramos o carro do meio do mato, a Claudinha Bordim, que hoje é professora, eu acho que coordenadora do Senec, foi nos buscar, fomos em 6 dentro do carro dela para Unicinos. Fazer o vestibular. Mas não conseguimos chegar a tempo. E daí eu fiquei 3 anos sem estudar, e daí sim eu fui fazer turismo. Eu quando fiz que entrei era na Unicinos, era aqui, as provas eram aqui na Facate, mas era junto com a Unicinos, não lembro mais. E na época tu tinha que acertar uma, pelo menos, 1 ou 2. Então a gente ia lá, baita estudioso, botava tudo A. Uma tu ia acertar. Tudo A, e a gente por via das duas botava tudo A. Então a gente acertava, passava o vestibular. Era uma loucura, né? Mas foi bem bacana. Cris, o que seria normal para ti? Tu virar doceira também, né? E tu aprendeu, tu tentou ou tu nunca quis ajudar a tua mãe? Tá, então, vamos lá. Eu disse para ela, mãe, vou seguir, né? Sim. E ela me disse, não, eu não te paguei estudos e tudo, né? Sim. Para tu ficar num forno, num calor, fazendo doce. Só que era um outro momento, era uma outra concepção. Hoje é um grande negócio. É um grande negócio. E outra, hoje são doces artesanais. E mesmo, eu não tenho a mão da mãe. Não, eu não tenho a mão da mãe. A mão dela, a sabedoria dela é dela. Eu não sei fazer nada. Eu não sou boa cozinheira. Não, eu limpo bem, mas cozinhar... Mas... eu acho que as pessoas vêm com dons, né, Luia? Esse dom eu não vim. Mas mesmo assim, na época da mãe, não eram doces enfeitados, né? Era o branquinho, o negrinho, era o básico. O básico. Bem feito, mas o básico. Quando começou a entrar eu digo essa moda, mas não é uma moda, né? Esses doces bonitos, mais elaborados, com recheios diferentes, ela já não queria mais fazer. Então, afunilou. Então, voltando, então, ela me disse isso, e ela disse, tu não veio para ser doceira, tu veio para seguir os teus passos, não os meus. Legal.
Bacana, bom ensinamento. Então, e os teus passos, então? Então... Vamos lá, profissional. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, ser diferente, né? Eu sempre parti do princípio que a gente gosta de ser bem tratado, né, Luia? Lógico. Então, eu trato todo mundo até hoje muito bem para ser muito bem tratada. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer aquilo que eu amo, que é receber bem. Eu não sabia muito bem como começar isso, né? Certo. Lá nos idos quando eu tinha uns 15 anos, a gente recebia, tu vai lembrar disso, as pessoas no pórtico com uma hortênsia. Sim, principalmente na festa das hortênsias, Isso. né? Isso aí. Silvia Zorzanello nos fez uma roupa toda bonitinha. Grande professora. Verdade. Ela e Marta Rossi, Bacana. querendo ou não, né? Verdade. Naquela época, elas faziam... E a Marta estava organizando com a Silvia também, a Noir, e tanto o pai da Roberta, que esteve aí semana passada, tantos outros estavam inseridos nesse contexto, Luciano Pessim e outros. Elas fizeram toda uma roupinha para receber. Então, eu tinha a hortência rosa, a hortência verde e a hortência azul. Eu era a hortência azul. A Tati Tegner, a Pasquale, era a hortência rosa ou verde, eu não me lembro, mas a gente estava sempre juntas. E a gente entregava, então, essa hortência na entrada de Gramado. E aquilo foi aprimorando. Eu venho lá de trás, trabalhando, me trabalhando sobre isso. E eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né, Luia? E eu pensei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mas até então também não sabia o que era. Mas eu fui indo, né? Muito bem. Eu fui trabalhar, passou os anos, fui trabalhar no primeiro Festures, lá dentro da empresa, quer dizer, antes do primeiro. Trabalhei o primeiro, trabalhei o segundo. Fui trabalhar no Banco do Brasil. Trabalhei em... Banco do Brasil? Banco do Brasil. Não trabalhei na sabia. extinta Caixa Estadual. É mesmo? Qual a função do Banco do Brasil? Na época era Plata, que se chamava, os bancários vão se lembrar, mas é o atendimento do cliente. Ah, tá ali na frente. Na frente, eles chamavam de Plata. Eu não sei porquê, mas era ali. E, nossa, me dava super bem. Era, na época, o gerente era o senhor Telmo. Eu não Freitag. Coisa... Telmo Freitag. Gente boníssima. Eu trabalhei, na época, com Lauro Zinck, com Neuza praticamente Lima. foi a primeira geração ali, porque o pessoal que entrou lá no início, que se aposentaram dentro do banco. Isso, Ana Arnold, Serginho Tomazelli, esses tantos. E trabalhei com eles 1 ano e meio. O estágio era 2 anos. Aliás, quem nos acompanha aqui direto é o Darcy Michaels, que também trabalhou mais fora de Gramado. Mais fora. Eu não me lembro dele da minha época ali. Eu me lembro dessas pessoas, das vítimas que trabalhavam na época. A Iris, a Helena. Essas com o seu Raiol, que também na época estava aqui, né? Que era de fora. Porque os gerentes civis, os diretores, os gerentes gerais e o primeiro gerente, que eu não me lembro como se chamava, eram de fora quase sempre, né? Foi muito bom. O Chumbinho, saudoso Chumbinho, né? Chumbinho, esse era. Trabalhei lá 2 anos, trabalhei na Marta, trabalhei na transportadora RAM. Nossa! Não, sim, eu andei. Trabalhei com a minha mãe na padaria, com o Mineiro. E daí fui chamada pelo Hotel Serrano, na época do Celso Bertolucci, com o Gerson Sorgetts. O Gerson me chamou para ser assessora de eventos com ele. Que legal. E daí, depois disso, fui convidada pela Praver, época que estava Dr. Jaime, Caio, Nádia e Marlene, para ser assessora de marketing. Fiquei lá por 6 anos. Pedro Bertolucci me tirou lá de dentro, com a autorização do Caio Tomazelli, para ser, na época, diretora da Secretaria de Turismo, que na época não tinha secretária adjunta, era diretora, né? Mas não me adaptei, tenho o serviço público e tenho o privado e está tudo certo. E saí depois da Festa da Colônia, que foi bárbara, como todas as nossas festas de Gramado, e fiquei 2 anos fazendo só assessorias, né? Daí o Julinho e a Patrícia Cavicchione me convidaram para trabalhar com eles. Caracol, fiquei 8 anos com eles. Tenho maior paixão por eles. Gosto muito deles. Tenho maior amor por eles. E daí, depois deles, eu saí e trabalhei 2 anos com o Giovanni na Câmara de Vereadores.
É uma estrada, rodou, né? Eu rodei, eu aproveitei, né? Experiência é o que não falta. É o que não falta. É. E nisso eu fazia outros eventos. E fazia os meus eventos sociais, né? Eu não deixei, mesmo estando nesses lugares, eu fazia. Então eu tô há 23 anos com os meus eventos sociais. Agora vai fazer, né? Dia 17 de março. E daí eu saí da Câmara e fui para onde? Não me lembro mais. Eu rodei tanto. Tá rodando. Mas assim, Cris, dentro de toda essa tua bagagem e tal, chegando então na organização de eventos, né? E evento aqui não falta em Gramado. Inauguração, casamento, enfim, congressos, feiras e etc, etc. O que tu gosta mais assim, de trabalhar? O que te dá mais satisfação? Claro, todos eles, quando termina, tu fez sucesso, mas assim, que eu diria, não é questão que dá mais trabalho, menos trabalho, mas que assim tu te sente mais à vontade. Que tipo assim, é casamento, é inauguração? O trabalho dá o mesmo, tá? Porque a preocupação como organizadora é a mesma. Não pode ter erro. Não, porque eu não tenho mais como captar de novo esse momento, né? Certo. É como um hotel. Se tu errar hoje, amanhã, outro dia, tu vai conseguir. Mas perdeu o cliente, tu não recupera. Se a noiva entrou na porta errada do casamento, perdeu o embalo, perdeu a música. Eu me encontro, esse é meu mundo dos eventos. Mesmo sem saber lá atrás, esse já era sempre o meu mundo. Eu acho que casamento sempre me toca, mesmo não sendo casada, mesmo nunca ter casado, casamento sempre me toca de uma maneira diferente. Como 15 anos, quando eu vejo um pai dançando com uma filha. Talvez pela não ter tido a oportunidade de dançar com meu pai, me toca de uma maneira diferente. Mas eu também gosto de eventos como Festures, como Natal Luz. Eu gosto de eventos como um congresso. Eles me encantam. Mas o meu encantamento... Mais é o casamento. Tá, e dentro dessa questão de eventos, a gente acompanha, eu também acompanho uma vida toda, sempre tive... direto e indiretamente, acompanhando eventos, participando e tal. Houve uma mudança muito grande. Drástica. Se nós vamos pensar um casamento de 30 anos atrás, um casamento hoje, uma feira de tal, hoje, o que mudou? Assim? Vamos falar de casamento já e próprio 15 anos. Baile Debutantes, até na outra semana falei com a Roberta, né, que era uma coisa maravilhosa. Eu e ela debutamos. Isso aí, né? Eu digo, então, hoje não se fala quase mais em baile debutante, não. Tem ainda, mas esporadicamente, não em Gramado. Mas, assim, casamento, o que mudou? Porque hoje é um acontecimento. Tem casamentos que a gente vai que é uma Babilônia. Né? É um grande evento. Eu imagino que é mais complexo que fazer muitas vezes um congresso, sei lá o quê. O que acontece, Will? Eu até li essa semana. As redes sociais, positivo e negativo. Mas o negativo, elas nos possibilitam a ver muita coisa. A informação na hora. A informação em meia hora, tu tem toda a informação. Principalmente de uma festa. E daí tu quer aquilo ali para ti, né? E daí tu vai atrás daquelas informações. E aquele custo ali, não vou nem falar em custo, aquela informação que a pessoa fez o casamento, tu quer fazer igual no teu. Veja bem, eu não estou falando de valores agora, mas a pessoa quer, por exemplo, ela quer que os convidados troquem de roupa no meio da festa e ela vai proporcionar roupa. Eu nunca fiz isso, mas já vi. Até porque eu acho isso cúmulo e eu não recomendaria. Mas eu já vi. Eu já vi nas redes. Então, as pessoas invejam, querem aquilo. Isso pode ser uma inveja positiva, que eu nem sei se existe inveja positiva. Mas, mas muitas vezes tu acaba até aperfeiçoando muitas vezes uma coisa que tu gostou, tu quer fazer melhor. Mas o que aconteceu? O que acontece? Tu casava 30 anos atrás, tu casava a mulher vestida de noiva, tu com um traje, padrinhos, madrinhas. Quem fazia a entrada desses noivos? Vai aí, entra aí, agora é a tua vez, e agora é a tua. Ninguém tava aí. Se tu tava entrando primeiro, por último, se tu tava de braço dado, de mão dada...
E não precisava, né? Não precisaria, Não. teoricamente. Ninguém observava, pelo menos. Não. Né? As coisas mudaram no momento que a gente começou a observar isso na internet. Como diz, as redes sociais nos abriram os olhos. O nicho de cerimonialista ou de organizadora de eventos para casamento, festas e afins, ela existe há muitos anos. Tanto que tem uma pessoa que eu acho fantástica que escreve sobre isso, que é a Célia Ribeiro, e que é muito antiga, né? Antiga no sentido... Sim. É uma senhora, né? Na profissão dela, uma jornalista, claro. Mas ela tem uma carga, eu quero dizer, e ela coloca isso há muitos anos atrás, ela já falava sobre etiqueta social. Quando eu debutei, e a Roberta deve ter passado por isso também, a gente teve a etiqueta social. Só que, ao debutar, ninguém me disse que eu tinha que botar a mão aqui na cintura ou no ombro. A gente saía meio assim, olhando para os lados, meio tímida, tipo meio caipira saindo de trás da... Hoje não acontece mais isso, porque as menininhas de 15 anos, elas não querem mais esse tipo de festa. Elas querem uma festa com LED... É isso que mudou, que eu digo assim... E eu não estou criticando, Luia, porque eu acho que a gente chegou num patamar que se pode ter, beleza. Então, hoje elas querem LED, hoje elas querem aquele robô, hoje elas querem... Quem não quer isso, que é um bar de drinks, que é um atrativo, elas querem uma mesa linda de doces, mas não muitos, tá, tia Cris? E tá tudo certo. E elas querem uma decoração, mas sem muita flor também. Mas elas querem mais atrações para elas. Uma banda, um DJ bacana. Para curtir com os amigos, muitas até para mostrar assim, uma coisa diferente. Sim, a outra coisa que mudou, convidados. A família é convidada, mas só no primeiro grau. Segundo, terceiro, já não é mais convidado. O importante para essas meninas, as de 15, são os amigos. Eu fiz uma festa o ano passado que eu tinha 180 amigos e 60 adultos. Que eram adultos porque os pais tinham familiares e amigos dos pais. Mas eram 180 amigos. E não tinha criança, eram adolescentes. E não me incomodaram nada. Não, então, é legal. É que foi mudando, porque tu falou antes, tu tinha aquele tradicional lá no casamento, a noiva de branco, o noivo um terno tal, eventualmente uma coisinha ou outra, aquela florzinha, tu ia lá pro restaurante, pro hotel, fazer aquela janta também tradicional, tal. Jogava o buquê. Hoje existe sempre um investimento maior também nos doces, quando falou. Tem muita coisa, também entra muito dentro das redes sociais, aquelas coisas instagramável. Isso aí. E outra instagramável, coisa, né? Porque a gente observa muito que o pessoal tem essa preocupação para tirar as fotos. Porque, claro, é uma recordação, não deixa de ter uma certa razão, né? Postar foto de mesa eu não quero mais. Não, que ninguém quer mais. Nem a gente quer mais como organizadora. Mas tu também vai aprimorando. Tá acontecendo outra coisa que aconteceu também, além disso. E as flores. A gente hoje vê, tem duas fatias do mercado. A gente vê, e não é uma questão de valores financeiros. A gente vê depois da pandemia. Quem ainda quer aquele volume de flores, aquela ostentação, que pode ser que para mim seja uma ostentação e para quem contrate, não. E tá tudo certo. Claro. E quem quer um estilo mais burro, um estilo mais rústico, um outro estilo que não é tanta ostentação, volto a dizer, ostentação, o que é para mim ostentação pode não ser para a pessoa, e cada um escolhe o seu caminho. E hoje, depois da pandemia, o que aconteceu, Luia? Antes, tu tinha lista assim, vou casar. Então, essa é a lista do marido, essa é a lista da noiva do noivo. Essa é a lista dos pais do noivo, essa é a lista dos pais da noiva. Certo. Bem maior. Era bem assim. Era. Hoje em dia é assim, ó. Pai, eu te deixo te convidar 10 casais. 10 para cada um, o resto é nosso. Ah, não, nós queremos um casamento para 100 pessoas. A família dá 80, 20 pessoas são amigos nossos, não queremos amigos. E não é por mal, eles querem aproveitar o tempo com quem eles querem. Exatamente, não tem aquela coisa de ser obrigado, porque a tradição, porque a cultura. E outra coisa também, né, que a gente observa, a questão do casamento. O casamento,
o percentual de casamentos assim, em relação às uniões que tem é baixo. Se tu for pegar pessoas que vivem junto Sim. e tal, então alguns optam por casar, outros não. E também deve acontecer muito também pessoal que tá morando junto e depois acaba fazendo casamento. Sim. Esse pessoal faz festa também ou é menos? Faz menos. Menos faz festa. Menos. Menos. O pessoal E já estava um certo tempo vivendo Depois junto. que tu tá 5, 10 anos vivendo, tu nem... Não faz mais, não tem, né? Não, até porque, Luia, eu acho que daí tu te acomodou. Se tu não faz no primeiro, segundo ano... Uma outra... Já fiz, tá? Claro. Mas não, é uma curiosidade, né? É. Porque hoje a gente vê muita gente que está vivendo junto e depois de um certo tempo acaba regularizando ou legalizando a relação em função dos filhos, muitas vezes, coisa assim, né? Mesmo que isso não é mais tão preocupante, mais, né? Aquela coisa de... Os filhos, tanto faz. Para eles, tanto faz, né? E uma outra coisa que mudou, Cris, aqui também locais para casamento. Então, que tradicional era a igreja católica, a igreja evangélica, de vez em quando uma igreja lá na colônia e tal. Hoje existem alguns hotéis, alguns locais que estão com pequenas capelas, locais para festa e tal. Então, isso também foi uma mudança que agora dos últimos tempos, né? E eu não sei se é nós aqui, porque ser uma cidade turística que acaba também trazendo o pessoal de outras regiões que vem casar aqui, mas surgiram muitas opções de casar de locais para casamento. Isso para vocês que organizam mudou muito? Mudou muito. Isso leva vocês a ter que se adequar a um monte de coisas. Mudou. Vou te exemplificar depois. Mudou muito. O que aconteceu, Luia? Nós nos tornamos destino turístico, destino wedding, destination wedding. O que acontece? A pessoa quer casar aqui, porque é romântica, porque é diferente, porque Gramado vende já isso há muito tempo. E vende muito bem, obrigada. Quando eles chegam aqui, eles acham que aqui é como na cidade deles. Não é. Por quê? Nós hoje temos um custo, né? É um negócio. Sim. Então, para tu casares em qualquer lugar aqui, existe um negócio. Aí eu só vou meu marido, meu filho e minha filha. Olha, tem um custo. Tem um custo de organização da igreja. A igreja todo católica... mundo cobra. A igreja católica, ela tem um custo fixo. Eles não importa se vai só tu e a esposa. É o valor. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, nós temos muitos locais aqui e dá para adaptar. Com essas micro-igrejinhas que estão muito lindas. Legais, lindas, a gente está com várias, né? Eu acho que só aumenta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar ao estilo que eles são lá. Eu sempre pergunto quando eu vou fazer o casamento. Tu queres um casamento no teu estilo da tua cidade, da tua cultura ou da minha cultura? Tu tá vindo casar na minha cultura, então como que tu quer? Eu quero na minha cultura. Fui fazer um casamento num hotel chiquíssimo e eu não sabia, né? A noiva lá de cima do Nordeste, queridíssima. Aqui a gente tem o hábito, se as pessoas mais idosas não levantam da mesa, a gente faz um pratinho com docinhos. O que aconteceu? Eu fiz esse pratinho, né, Luia? Levei na mesa, educadamente. A noiva veio e me disse, Cris, pelo amor de Deus, não faz mais. Eu disse, por que eu fiz errado? Ela disse, lá quando tu oferece o docinho... É para ir embora. É para ir embora. Eu não sabia, né? Isso acontece. Minha amiga Cris, o nosso tempo está passando, sim. A gente não consegue terminar, né? Tem tanta história. Mas eu sempre faço a pergunta para todo mundo. O que tu gostaria, assim, que tu lembra assim, do teu tempo de infância, adolescência, tu gostaria que continuasse em Gramado, que tivesse, que não tem mais? Ou continuasse ou não tem mais? Queria encontrar mais gramadenses na minha cidade. Pior que a maioria do pessoal coloca isso aí. Queria encontrar. Que a gente não trabalha, se dedica, cada um vai para um lado, né? Não tem mais... O vizinho a gente não conhece mais, né? Isso que e a gente não tem este hábito aqui de morar isolado e não conhecer. Sim. O bom dia, boa tarde, boa noite e de uma forma ou de outra, a gente vive numa cidade pequena, só que não tem aquela convivência numa cidade pequena. Nós não temos mais.
Mas dá muita saudade. Dá saudade. Luia, querido, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Cris. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, a RecPay e a Golden Lagueto Multipropriedades. Agradecer a todos vocês. Minha amiga Cris, aí, muito obrigado. Um abraço para tua mãe, né, Dona Célia. E convidar todos, então, para a quinta que vem, nós assistimos mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.